portfólio do módulo B fase 2, né, agora do ano de 2022 para vocês da área de humanidades. Ou seja, né, cursos da teologia interconfessional, cursos de teologia católica, licenciatura em ciência da religião, assim como para bacharelado e também licenciatura tanto em sociologia como também a própria filosofia em si. Então, a vocês das áreas de humanidades, a qual falo então desse um pouco mais, né, daquilo que nós já reforçamos em outros encontros, até para dar esse caráter mais prático. Como nós podemos estar definindo a prática então do portfólio módulo B, fase 2, e o que você já for desenvolvendo, pode deixar o seu relato de experiência aqui na descrição aí do vídeo, para que você possa então também, possamos aí trocar algumas figurinhas, outros alunos do seu curso possam também colocar realmente, fazer esse debate aí em um nível aí mais acadêmico nesse sentido. Mas quando pensamos, lembrando, do portfólio, é muito importante que você desenvolva o seu portfólio. Não tenha medo, né? Se envolva com ele. Eu tenho certeza que se você ler o próprio portfólio em si, se envolver com as leituras complementares que servirão de base teórica para construir realmente o seu produto educacional, você entregar o seu portfólio junto com as outras notas que você tem de provas, de apolos, a apresentação que ela vale 10% da nota, eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir passar nessa fase. E lembrando, principalmente vocês que são calouros, é um portfólio para as duas matérias. Então vale muito a pena você realmente se envolver, 40% da nota e equivale então às duas matérias desta fase, que lembrando que a cada fase dura então as suas 7 ou 8 semanas em média, tá certo? Bem, mas como nós podemos entender esse portfólio que acontece sempre nas fases pares, principalmente na prática, né? Para além daquilo que nós já discutimos, e reforço, né? Salve esta playlist de vídeos que nós temos tanto do portfólios como também do estudo de caso lá no YouTube. De toda maneira que você for acessar essa playlist, você tem salvo as atualizações de materiais que são dados dos nossos encontros semanais, né? Tanto para vocês que estão aqui de forma síncrona nos ouvindo, como também de forma assíncrona, aí assistindo posteriormente esses materiais, posso então estar aí também acessando. E ler, claro, né, todos os materiais complementares, tanto quando falamos principalmente dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, falando de desigualdade social intraurbana, falando das questões ali da própria desigualdade social, outros textos falando do trabalho como superar o impacto global de doenças tropicais, lembrando que o grande foco do nosso trabalho são as doenças tropicais em si. Temos outros textos da própria OMS falando desses investimentos no combate a doenças tropicais negligenciadas, outras pesquisas mostrando a relação entre dengue e desigualdade, outros textos falando sobre a urbanização e ecologia, né, da própria dengue em si. Mas na prática, o que você tem que fazer? Como primeiro passo, lembrando, fazer uma pesquisa sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Você vai pegar em especial uma das metas, né? Exemplo, meta 3.3, e posteriormente você vai identificar e definir o que são essas doenças então tropicais que são muitas vezes negligenciadas, priorizando com isso algumas informações mais originadas de órgãos, de instituições especializadas, de textos mais jornalísticos, né, trazendo fontes mais aprimoradas para os dados que você vai então construir o seu portfólio. É muito importante que você também, de certa forma, compreenda, né, o que são essas denominadas doenças negligenciadas, né, citados por essas ODS. Essa é uma primeira etapa, entendendo esse contexto então mais geral. Depois, na sequência, você vai então identificar o que foi, né, compreendido, né, e vai verificar mesmo o que são realmente essas doenças negligenciadas
E quais são as formas mais recorrentes dessas doenças agora no Brasil? Você identificou o que são essas doenças negligenciadas. Agora você vai então identificar essas doenças no Brasil, no seu país. Na sequência, como terceiro passo, você vai então buscar informações sobre a ocorrência ou não dessas doenças na sua região, no seu bairro, na sua cidade ou mesmo nas cidades vizinhas, né? Dessas doenças então tropicais negligenciadas. E com essa pesquisa que você desenvolveu, você vai produzir esse material informativo em forma de slides, que você já tem slides prontos para desenvolver. Basicamente, você tem ali 10 slides. O penúltimo e o último slides se destinam às considerações finais e às referências. O primeiro slide, a sua identificação enquanto acadêmico, por exemplo, e você pode deixar 2 ou 3 slides para falar de um contexto mais global, depois falar mais uns 2, 3 slides com contexto mais nacional, e os últimos slides, antes de fazer as suas considerações finais, você vai então falar no contexto mais local da sua cidade, da sua região em si, que vai totalizar então esses 10 slides, certo? Lembrando, esses slides você vai então deixar ele enquadrado então desta forma. Lembrando, depois que você entregou o seu portfólio, você tem então agora que apresentar junto no ambiente virtual de aprendizagem a sua experiência de como foi então fazer o levantamento dos dados, como foi fazer realmente elaborar o seu trabalho, como foi ter a experiência de realizar essa proposta, você como acadêmico, como você se sente contribuindo com a sociedade também de modo geral, e com isso você vai apresentar nesses 5 a 10 minutos diante do seu aula. E aí eu chamo a sua atenção para você. Se o seu portfólio, a apresentação, ele vai vencer no dia 20, faça o agendamento até o dia 15, por exemplo, para que você tenha uma margem para poder fazer esse agendamento. Lembrando que se a sua apresentação está para o dia 20 e você tentar agendar no dia 20, você não conseguirá e você perderá então a chance de ganhar mais esses 10%, que às vezes é a gota d'água para você então às vezes concluir mesmo a fase então específica. Então isso se refere então à forma prática, né, de como você vai desenvolver esses seus slides. Primeiro slide, identificações gerais suas. Depois 2 ou 3 slides para falar de conceitos nacionais, depois 2 ou 3 slides para falar de conceitos mais locais em si, e os últimos slides da sua região. Ou seja, esse formato de funil que se refere então o seu portfólio, vocês então da área aí das humanidades. É vocês que falam então nesse momento. Joia, senhores? Novamente, muito obrigado. Hoje foi um breve encontro aí, certo? Encerro com vocês aqui nesse nosso material e continuo com vocês que estão aqui no Google Meet. Um abraço e até mais.